O Enem é sigla de uma prova nacional, Exame Nacional do Ensino Médio. É realizada de norte a sul do Brasil, no mês de outubro. São 180 questões aplicadas em 2 tardes, onde desta prova participam somente os alunos que concluem o 3º ano do ensino médio, ou o terceirão, como se costuma chamar. O resultado dessa prova, depois ele vai ser utilizado para ingresso nas universidades ou até mesmo para a seleção de alunos que pleiteiam bolsas pelo ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, que tem, democratizado a entrada de muitos brasileiros em idade universitária nos cursos universitários. Então, no ano que passou, o Colégio de Aplicação da Univale também participou do Enem. Tivemos uma participação deixa eu pegar aqui os números bem exatos para a gente não pecar. Nós tivemos uma participação de 79% dos alunos, porque a prova não é obrigatória, faz quem quer. Então, o que se faz como escola é incentivar o aluno a participar. Dos nossos alunos, então, tivemos 78,95% de participantes, todos eles alunos que finalizaram o ensino médio. E a média geral nossa do colégio foi de 5,79. A média maior obtida no Brasil foi de 8,85, se não me falha a memória, não tenho esse número preciso. Mas em Santa Catarina, a média maior obtida na prova do Enem foi de 6, pouco, 6, alguma coisa. E em Santa Catarina, o Colégio de Aplicação ficou na posição 73 de 197 escolas. E no Brasil foram avaliadas 15.640 escolas e o Colégio de Aplicação ficou entre as 2.000 melhores médias do Brasil. Então, de 16.000 escolas, o Colégio de Aplicação ficou entre as 2.000 mais bem avaliadas. A prova, para nós como escola, ela não serve para a gente esnobar ou comparar-se com as outras. Como diretor do colégio, tenho sempre trabalhado com os professores e com os alunos esse conceito, de que a prova para nós é o diagnóstico. Ainda há pouco o Juliano César aqui me dizia que serve para a gente saber se tem colesterol a mais, se tem uma glicose, alguma coisa que está fora do lugar, e é para isso justamente que a prova serve. É para que a gente possa estar vendo onde que os nossos alunos acertam mais em matemática, ou se é em português, se é em física, se é em química, e a partir daí a escola fazer uma autocrítica, olhar para dentro de si e observar aonde que ela precisa melhorar, onde que ela precisa focar, para fazer com que os nossos alunos possam chegar um dia, espero, à média 8, 9, 10. Até o momento, esse ano, nenhuma escola do Brasil chegou à média 10, chegaram até nem a 9, chegaram a 8, alguma coisa. Em Santa Catarina também a média maior foi 6,15, então também estamos ainda precisando crescer em termos de médias. Mas é como falei antes, essa prova ela tem esse objetivo, fazer com que a escola repense a sua prática pedagógica e a partir daí possa estar incentivando os seus alunos a melhorar o seu desempenho, porque no fim da história quem sai ganhando é o aluno, não a escola. A escola permanece, o aluno vai para frente. É verdade. Agora, diretor, ainda sobre a questão do Enem, como que o senhor analisa todo esse processo do governo federal em efetivar realmente o Enem para ser a avaliação oficial da educação no Brasil para o ensino médio? Era necessário que houvesse alguma forma de avaliação da educação no Brasil. Desde o ensino fundamental, que já temos aí a Provinha Brasil, depois tem a Prova Brasil, que examina o ensino fundamental 2, e o ensino médio é avaliado através do Enem. Essa prova ela é necessária porque todos os países que hoje são top, que estão no topo das escolas mais bem conceituadas no mundo, também passaram por um processo semelhante ao do Brasil, de avaliar como é que a educação era feita e, a partir daí, criar um sistema de ensino que atendesse à necessidade desses países. No Brasil, talvez a mídia mais pessimista, inclusive agora em função de todos os ocorridos que a gente vem observando, possa até utilizar informações do Enem para fins políticos. Eu acredito que, no meu ponto de vista, essa é uma informação, as informações do Enem, elas trazem dados suficientes para as secretarias estaduais de educação poderem melhorar o envio de verbas para as escolas onde que é mais necessário, criar um sistema que realmente ensine e buscar soluções para problemas para um país do tamanho do nosso. Porque muitas vezes as pessoas que moram no Brasil olham para fora dizendo, mas na Finlândia, que é o primeiro lugar no mundo, mas esquecem que o nosso Brasil, o nosso país, é um país do tamanho de um continente. Ele não é um país pequeno. A Finlândia é um pouco maior que
que os estados aqui do sul do país, alguns países da Europa têm o tamanho de Santa Catarina, então é muito mais fácil aplicar medidas de uniformização da educação em países pequenos e que já tem uma tradição histórica muito grande. Se formos pensar que o Brasil foi descoberto em 1500, nós estamos com 500 e tantos anos de existência contra mais de 1500 dos outros, então nós temos ainda uma caminhada a fazer, mas estamos acordando. E eu vejo essa preocupação do governo federal em fazer essa sistematização e ter um raio-x da educação no Brasil como algo muito positivo. E isso também tem permitido, como já falei antes, com que muitas universidades tenham que abrir as portas para alunos que jamais colocariam os pés lá dentro se não fosse por causa do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 1989 e até uns anos atrás era muito comum a gente ir à Universidade Federal de Santa Catarina e encontrarmos lá os estacionamentos lotados de carros bons e na minha turma que eu me formei, boa parte dos que se formaram comigo, alguns moravam na Beira-Mar Norte, que tinham apartamentos na ilha, moravam bem. Eu morava numa república, eu sou filho de um pedreiro, minha mãe era dona de casa, foi difícil se manter lá na ilha estudando, e eu vi assim que os cursos de maior procura, medicina, odonto, enfermagem, as engenharias, sempre foram frequentados por alunos que jamais tiveram a possibilidade de frequentar uma escola particular para poder concorrer lá na hora a possibilidade de fazer o Enem e de poder mostrar a competência e disputar uma vaga pelo Enem tem sido algo de muito positivo sim para o nosso país. Tem democratizado, tem socializado o acesso das parcelas da sociedade um tanto quanto desfavorecidas num sistema que sempre excluiu quem tem menos, né? Não vou entrar aqui em questões nem discutir a questão de cotas, mas a questão do Enem como prova de acesso eu acho muito pertinente e tenho certeza que a longo prazo nós teremos sim uma educação de qualidade. Nós temos muitos cursos de qualidade no nosso país, nós formamos ótimos dentistas, nós somos referências no mundo, nós somos referência no mundo em transplante de órgãos, nós somos referência no mundo em cura de alguns tipos de câncer ou pelo menos em tratamentos, nós somos top numa porção de atividades que se tivermos a possibilidade de podermos colocar toda essa população brasileira criativa dentro da escola com qualidade, com certeza o Brasil já é um país, o presente já é um país que quando eu era criança dizia que o Brasil era o país do futuro. Eu já vejo o Brasil como um país do presente. Ele passa por suas crises sim atualmente, mas ele vai dar conta dela, já deu conta de outras piores, vai dar conta dessa também, com esse ou com aquele candidato. Isso não importa aqui a questão, o importante é que como brasileiro eu quero que as coisas fiquem bem, mas a educação é um caminho e esse caminho está sendo aberto. A prova do Enem, com certeza, ela é um divisor de águas entre o que se fazia antes dela e o que se faz agora. Antes ainda eu falava para o Juliano que para as escolas também foi uma transformação muito grande a prova do Enem. A prova do Enem está obrigando que as escolas reformulem seus planos de aula, os seus conteúdos, porque não é mais uma prova do vestibular como antigamente, onde que você vinha e respondia o que é isso, o que é aquilo, o que é aquele outro. Onde você colocava A, B, C ou D e chutava e dava tudo certo. Agora você tem que associar os conteúdos das diversas disciplinas, refletir, pensar para poder responder uma questão. Isso faz com que a gente tenha alunos que sejam mais criativos, mais críticos, mais antenados com a realidade e que vão juntar o conteúdo de sala de aula teórico com o dia a dia na prática da vida dessa nova geração que está vindo agora, né? Uma geração ligada à internet e aos meios de comunicação digamos, instantâneos. Então acredito que nós estamos no caminho certo. Por mais que o olhar pessimista da crise atual queira levar ao contrário, podem crer, nós estamos no caminho certo. Ok, diretor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornalismo da Vale. Obrigado também a todos os radiovintes. As opiniões que eu coloco aqui são opiniões minhas a respeito desses assuntos, porque estou há 22 anos diretor de escola, lidando com alunos, com adolescentes, e a gente sempre tem como alguma opinião que às vezes diverge de um ou de outro. Mas vivemos num país democrático e essas opiniões são indiscutíveis, né? E é assim que deve ser. Obrigado pela atenção.